O Sunridge Residences em Sunny Isles é o próximo ícone à beira-mar aqui na Flórida? Ou você vai estar pagando a mais somente pela marca? Meu nome é Ney Andriani, membro do David Seddons Group na Douglas Elliman, um dos times de real estate mais bem conceituados aqui nos Estados Unidos, e hoje eu vou estar mostrando para vocês esse empreendimento baseado em fatos, dados e levando para você todas as informações para você saber se esse projeto faz sentido ou não para casa de férias, investimento ou para vir morar aqui em Miami. Vem com a gente. Hoje eu estou aqui com a Lucy Cofresi. Obrigado, Lucy, por nos receber. A Lucy faz parte da incorporadora do Sunridge e vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse projeto. Obrigado, Lucy. Um prazer recebê-lo. Obrigada pela oportunidade. É sempre bom conversar desse lugar lindo, nessa vista maravilhosa, né? Obrigado. Lúcia, deixa eu te começar com a cidade, com o Sunny Isles. O porquê Sunny Isles e o que o comprador ele pode esperar em comprando um apartamento aqui e vivendo aqui em Sunny Isles? Eu acho que é interessante que nossa forma nos Estados Unidos de dividir os bairros, a gente chama por cidade. Então, Sunny Isles é uma cidade, tem a sua própria prefeitura, tem a sua própria escola e tem seu próprio zoneamento. Então, como um bairro residencial com uma qualidade de vida até mais elevada que outros bairros na mesma área, porque é uma cidade pequena, são 40 quadras de frente para a praia, todos os condomínios de alto luxo não têm mais que 25 anos de idade, a cidade foi incorporada há 26 anos atrás, então todos nós somos mais velhos que Sunny Isles. E é uma cidade voltada para a família, é uma cidade muito residencial, é um bairro que você tem todas as vistas espetaculares desses prédios de frente para a praia, do outro lado da rua, a maioria são casas, uma pequena área do comércio, e está entre os dois shoppings mais importantes de compra, sendo a Aventura Mall um dos mais importantes nos Estados Unidos hoje, muito perto do Shopping Aventura, entre o Shopping Bal Harbour. E outra coisa que faz muita diferença quando você chega numa cidade grande é o acesso dos aeroportos, né? Quando você pode chegar, quantos voos internacionais você tem disponível para chegar nesse lugar. E nesse caso, não só o aeroporto de Miami, que é super importante, a gente também está muito perto do aeroporto de Fort Lauderdale. Então você pode voar entre Miami ou Fort Lauderdale quase a mesma distância. Tem um aeroporto privado de Opa-locka, então está bem perto, 20 minutos você está no aeroporto privado. Então o acesso é muito fácil de 3 aeroportos importantes perto da gente. Praia, como você estivesse de férias num resort com essa areia branca, esse mar maravilhoso, nosso mar quentinho. Então eu acho que assim o estilo de vida do bairro com o estilo de vida de praia encaixa muito para os nossos clientes brasileiros comprando uma casa de férias ou se mudando para Miami. É o sonho de consumo para qualquer pessoa. Sim, legal. O meu é. E talvez foi por isso que o developer ele escolheu o Sunny Isles. São poucos terrenos ainda disponíveis de frente para a água. Esse terreno aqui ele tem quase 5 acres. Em metros quadrados, a gente estaria falando de 20 mil metros quadrados. De frente para a praia são 130 metros de frente para a praia. Então é mais que uma quadra no mar de áreas de lazer. Sim, e sem contar que também tem o prédio está localizado entre o Oceano Atlântico e o Intracoastal. A vista é espetacular. Com o nascer do sol e pôr do sol. Exatamente. Então, a maioria dos apartamentos que são esquina, eles são vazados leste-oeste. Então, tem vista do nascente e do poente, do mar e da Bahia. Porque é difícil você falar, qual que é a vista mais bonita, do mar ou da Bahia? Sim. Perfeito seria ter as duas, né? Sim. Você ter a vista dos dois lados. Sim. A vista do mar é linda, principalmente durante o dia, mas a vista do Intracoastal à noite, ela também é magnífica. E uma pergunta muito importante, que todo mundo quer saber, sobre a incorporadora. Você pode falar um pouco pra gente sobre a incorporadora, sobre o time inteiro que está por trás desse projeto? Então, nós somos muito orgulhosos de estar trabalhando com duas empresas muito fortes, que é a Fortune e Chateau. Eles são os incorporadores do Sunridge aqui em Sunny Isles. Depois a gente tem a Arquitetônica, que é uma empresa de Miami fazendo desenho de arquitetura. Edson é uma empresa americana que está fazendo todo o paisagismo. E nós, com muito orgulho, temos uma brasileira, Patrícia Anastasiades, que fez Palácio Tangará em São Paulo. Então, ela está fazendo toda a decoração das áreas de lazer numa ideia de náutico, de um tema de um barco, como se fosse o Yacht Club de Mônaco. Então, as cores são muito fáceis assim da gente gostar, madeira azul marinho, bege. Então o prédio está bonito em todos os ângulos. Sobre um pouco do projeto, Lucy, nas fotos a gente vê que os projetos eles estão localizados diferentes, de maneiras diferentes. Ele tem a mesma altura, ele tem o mesmo tamanho, quais são as características, as plantas? Até é engraçado que como uma torre é maior que a outra, por alguma razão a torre que é mais magrinha parece que é mais alta, né? Sim. No caso, as duas têm a mesma altura, são 62 andares as duas torres. A torre que a gente vê maior na foto é a Torre Sul, que já está em construção. Essa torre tem 62 andares, 170 apartamentos e já está 95% vendido.
Quando a gente lançou, eram 190 apartamentos, mas a gente vendeu mais de 20 apartamentos combinados para fazer um por andar, metade de um andar. Então tem uma demanda de apartamentos grandes, por isso que a gente está diminuindo o número de unidades. E agora na Norte, que é a menor das duas, a gente está lançando 150 apartamentos nessa fase 2 do projeto. E esses 150 apartamentos, então, ele pode diminuir também, porque Pode. o proprietário pode estender. Exatamente, exatamente. A tendência é a gente diminuir o número de apartamentos, então provavelmente a Norte vai terminar. E sobre as plantas disponíveis na Torre Norte, o que a gente tem disponível? O que vocês têm A disponível? gente pode oferecer 2 quartos, seria o menor, que são aqueles apartamentos de esquina, que poderia ser a esquina sudeste ou esquina nordeste, que é a vista oeste e poente, com uma vista muito bacana da Bahia, mas com vista parcial do mar. Esses são os menores, de 2 mais um estúdio com 3 banheiros. Depois a gente tem 2 quartos, onde as 2 suítes são de frente para o mar, que são aqueles apartamentos de 200 metros com uma varanda de 50 metros quadrados, então 200 mais varanda na faixa de 250 metros quadrados. Depois as esquinas eles são apartamentos que eles são vazados leste-oeste. Então todos os apartamentos de 3, 4, 5 suítes, eles são nascente, poente e tem vista de 180 graus da lateral de frente dos fundos. Então são os apartamentos maiores. E as penthouses? E os penthouses daí que a gente poderia vender um andar completo dos lower penthouses, que seria Estados Unidos é criativo, né? No Brasil a gente faz um penthouse, que é o rooftop e é o último apartamento. Aqui a gente faz a penthouse e a lower penthouse. A lower penthouse seriam apartamentos com o pé direito mais alto. Alguns deles têm a opção de colocar piscina privativa na varanda, com espaço gourmet, um andar completo. Só que daí eu tenho gente que fala assim, eu adoro essa ideia de ter um andar completo, mas eu não quero estar no 58º andar. Então a gente pode fazer essa mesma ideia de uma casa na vertical nos andares mais baixos. Então a gente consegue do 7 ao 17 fazer 2 por andar, ou unir esses 2 e fazer um apartamento inteiro, que a gente já fez na Sul e ainda tem disponibilidade na Norte para fazer. Na Sul já não tem mais essa opção, mas na Norte ainda tenho. Na Sul ainda você tem então as penthouses, as coberturas disponíveis? Sim, na Sul nós temos o que a gente chama de lower penthouse, que no caso seria o andar 59 e 58. Os 61 e 62 foi vendido como uma cobertura duplex, com o pé direito mais alto e com piscina na varanda, com piscina no rooftop, na cobertura mesmo. E o outro também dá para ter uma opção de colocar uma piscina menor, como um plunge pool, no 58º andar está disponível, Torre Sul. E qual que é o preço da penthouse? Faixa de 35 milhões para esses apartamentos com o pé direito mais alto, com andar completo. E depois os apartamentos, a gente consegue o mesmo apartamento no andar mais baixo, não com o pé direito mais alto, com o pé direito normal de 10 pés de altura, que é 3,30 metros aproximadamente. Esses apartamentos, o custo do metro quadrado é mais econômico, o pé direito não é mais alto, e a gente consegue por menos de 30 milhões de dólares, até menos, dependendo qual andar que a gente escolhe, porque os andares, o prédio é meio arredondado, então os andares mais baixos são menores, vai crescendo. Sim. Então dependendo do andar muda o tamanho de metros quadrados disponíveis, mas a gente poderia vender um andar completo a menos de 30 milhões de dólares, em qualquer andar disponível. Tá, e na Torre Norte, que ela acabou de ser lançada praticamente, quais são os preços iniciais? Mais ou menos nessa mesma faixa de preço, querendo dizer que as coberturas de um andar completo estão na faixa de 30 milhões plus, mais do que 30 milhões de dólares, e os que são apartamentos de um andar completo abaixo de 30 milhões de dólares, ou metade de um andar, que a gente poderia estar falando de 15, 16, 17, dependendo de quantos metros quadrados a gente vai unir. E o St. Regis, ele é conhecido mundialmente como uma marca de hotel. E como que funciona isso no empreendimento residencial? Vai ter um hotel aqui ou ele vai ser 100% residencial? Como os compradores eles podem esperar um benefício de comprar uma marca de hotel dentro do empreendimento residencial? É o mundo perfeito, né? Porque todos nós amamos estar de férias, mas odiamos turista. Então você tem todos os serviços como se você estivesse de férias no hotel 5 estrelas, você tem o seu mordomo, o seu concierge, um restaurante de um chefe com uma estrela Michelin, você tem kids club, spa completo, mas o prédio é 100% residencial. Não tem entre-sala de hóspedes e é um prédio com serviços de hotel 100% residencial. Então, nesse caso, o St. Regis assina um contrato com o condomínio que os próximos 30 anos ele vai estar administrando essa empresa como um hotel pro condomínio, que seria o St. Regis Residences, e você tem todos os benefícios de você estar
num prédio com serviço de hotel 5 estrelas e os benefícios de quando você viaja para outros St. Regis ao redor do mundo, você também tem uns certos privilégios dos residentes St. Regis que você não teria se você não tivesse uma propriedade, descontos nas reservas, prioridade em reserva. Então tem essa parte de benefício que até eu às vezes esqueço de mencionar, porque eu penso, esse cliente que viaja o mundo inteiro, será que ele quer desconto? E tem você fala assim, e não tem um benefício para a gente que vai lá para o St. Regis? Eu falei, esqueci de mencionar. Então é importante os benefícios, as pessoas gostam e é bom saber que você é um cliente privilegiado ao redor do mundo cada vez que você se hospeda no Ritz-Carlton, no St. Regis, no JW Marriott, no Renaissance. Marriott hoje é uma das cadeias maiores do mundo em hotelaria e eles são os donos dessas marcas importantes e todos eles incluem benefício a todas as marcas Marriott. E me fala uma coisa, a Torre Norte e a Torre Sul. A Torre Sul ela já está praticamente vendida. Qual que é a expectativa de entrega da Torre Sul e da Torre Norte? A Torre Sul, quando a gente entregar a primeira fase, que seria a torre com o Clubhouse, 2028. A Torre Norte, que é a segunda fase que a gente está hoje no salão de vendas, que vai ser demolido no final do ano para começar a construção, vai ser entregue em 2029, mas passa muito rápido. Sim, passa. Parece que é muito longe 2029, sim, mas é ali, né? Passa muito rápido. Então quem comprou a Torre Sul e vai receber antes, a área de lazer já vai estar aberta? Já. Na primeira fase, quando inclui o Clubhouse e a primeira torre, e a Torre Norte já vai estar construída verticalmente, então não vai ter barulho, a Torre Sul vai ser entregue com todas as piscinas de frente para o sul. No Clubhouse tem 2 restaurantes que já vai estar aberto e depois, um ano depois, vão estar fazendo o acabamento da Torre Norte, cozinha, banheiro, entrega a Torre Norte e daí todo o projeto fica com um deck unificado de frente para a praia, com as piscinas no nível do mar e na Bahia, no 6º andar, as piscinas de frente para a Bahia. E fala um pouquinho pra gente sobre as amenidades, sobre a área de lazer do prédio. O prédio é espetacular em áreas de lazer, é um resort com todo o serviço de um hotel 5 estrelas, sem o componente hoteleiro, então o prédio é 100% residencial. Então nós temos mais de 7.000 metros quadrados de áreas de lazer. Cada torre, os primeiros 6 andares da torre, quando a gente vê na base, que é o pedestal da torre, cada torre tem separado as suas áreas de lazer. Então cada torre tem a sua entrada do valet, tem o lobby, tem o Business Center, sala de negócios, academia separado. Cada torre tem as suas beach cabanas, que são espaços de frente para o mar, os guest suites, que é hotéis para os residentes, para as suas famílias, seus convidados. E depois tudo que a gente precisa de um profissional para prestar serviço, o spa com sala de massagens, a gente usa dentro do Clubhouse. Os 2 restaurantes e o Kids Club estão no Clubhouse, daí usa entre os 2 prédios. E quando o comprador, ele faz um investimento de um imóvel na planta, ele não precisa pagar tudo de uma vez. Quais são as formas de pagamento aqui? O bom é que você tem tempo. A torre demora para construir e demora mais tempo para fazer esse pagamento. O pagamento é em doses homeopáticas, você nem sente. Então, 50% do valor do imóvel vai ser pago durante a construção e os outros 50% na entrega das chaves. Então, esses 50% são divididos de 15% no contrato, 15% 6 meses depois, 10% no ano de 2026, 10% no ano de 2027. Mas se o cliente falar assim, eu gostaria de dar uma entrada, mas eu gosto de fazer pagamentos todos os meses o mesmo valor, perfeito. Às vezes pelo fluxo de caixa, você fala assim, não, em vez de dar esse segundo pagamento de 15%, eu quero fazer 3 pagamentos de 5%. Então, desde que a gente consiga cobrir naquele ano o que se espera para usar parte desse custo na construção, a gente pode trabalhar com fluxo de caixa conforme cada comprador. E o mais interessante dos Estados Unidos é que o valor é fixo, as parcelas são fixas e esse valor não muda. Não existe o juros do índice de correção monetária durante o momento da assinatura do contrato até a entrega das chaves? Não. E até uma outra situação que aconteceu em alguns empreendimentos recentemente, que é uma dúvida e uma preocupação de todo incorporador, se você vai conseguir construir pelo custo que você imaginava que você ia construir, né? Uma vez que se anuncia um custo de tarifa de importação mais alta, o custo das coisas subindo, então tudo isso é repassado na construção. Mas o incorporador não tem nenhuma cláusula no contrato que ele pode mudar o preço, por mais que o custo da construção ou o custo dos produtos importados possa aumentar, o custo do cliente que já comprou na planta, assinou seu contrato, fica sempre o mesmo. Então é importante comprar no princípio, porque você já congela esse preço e vai pagando pouco a pouco até a entrega das chaves. Na entrega das chaves, o comprador internacional pode financiar também. Então até uns 60%, às vezes até 70% do valor do imóvel ele pode financiar.
com a gente, ele tem que pagar esses 50% durante a obra, porque parte desse dinheiro é usado na construção e o banco que está financiando a construção do imóvel percebe que tem compradores qualificados com dinheiro em caixa, então é um risco menor. Só que se no final ele for fazer um financiamento de 70% no final do imóvel, esses 20% que foram pagos adiantados pode ser devolvido para o cliente. Então 50% na obra, 50% na entrega das chaves. Para quem esse projeto foi feito? Esse projeto foi feito para compradores exigentes que estão buscando exclusividades, serviços de hotel 5 estrelas num prédio residencial. E esse projeto ele não foi feito para investidores que estão buscando um aluguel de temporada ou que estão buscando comprar para fazer um flip, para fazer uma troca rápida. Sem dúvida nenhuma. A minha conclusão final sobre esse projeto, ele está extremamente bem localizado em um dos últimos terrenos pé na areia aqui na praia de Saniaios. Ele está oferecendo um serviço de 5 estrelas, de hotel 5 estrelas para os residentes. Porém o preço, ele também é um preço de um apartamento de luxo. Então para quem está buscando exclusividade, luxo e amenidades, esse é o projeto para você. Essa foi a nossa análise independente aqui no Sunritz Residences Saniaios. Se você gostaria de maiores informações sobre esse projeto ou sobre qualquer outro projeto, por favor, entre em contato conosco.